Salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Tio Cairo e o assunto da nossa aula de hoje são conjuntos numéricos e intervalos. Vamos lá. Se a gente for estudar a história da matemática, de como foram formados os números, né, nós percebemos que primeiro foram identificadas as quantidades, né, a gente aprendeu aí, o homem aprendeu a contar somente os números naturais positivos, né, os inteiros positivos. Depois, à medida que foi acontecendo o processo de evolução, eles começaram a pensar que aqueles números inteiros poderiam, os números inteiros positivos poderiam ser fracionados, foram surgindo aí as frações, os números decimais, aí com o 3 dias depois. Aí, com o desenvolvimento do comércio, começou-se a pensar em quantidades negativas para representar dívidas, e assim foi caminhando a humanidade até a gente chegar hoje no conjunto que a gente conhece, chamado conjunto dos números reais, onde a gente tem aí todos os tipos de números, inclusive aquelas dízimas não periódicas que vêm lá do pi, que vêm das raízes quadradas que não são exatas, né? Então a gente tem aí o conjunto inteiro desses números, chamado de conjunto dos números reais. Então a gente começa meio que representar de uma forma não cronológica na história, mas a gente representa de uma ordem de pensamento matemático. Então a gente pensa primeiro que nós temos o conjunto dos números naturais, do zero para frente, tudo que eu posso contar. Isso a gente aprende isso nas séries iniciais e no sexto. Chega no sétimo ano, a gente vê que tudo aquilo que a gente aprendeu positivo tem negativo, que é o conjunto dos números inteiros. Então, os positivos estão aqui dentro e aqui fora estão os negativos. Aí aquelas frações decimais, que não são números inteiros, que a gente aprendeu lá no sexto, nas séries anteriores, que foram só positivos, a gente descobre que também tem eles negativos. Então, a gente tem o conjunto dos números racionais. Então, aqui estão as frações, os números decimais, as dízimas periódicas, certo? E depois a gente tem uma raiz quadrada que não é exata. Aí ela forma ali um outro conjuntinho que a gente chama de conjunto dos números irracionais. Por que eu não coloquei aqui dentro? Porque uma coisa não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. E quando a gente junta tudo isso, a gente coloca isso aqui tudo num conjuntão, nós temos o conjunto dos números reais. O único número, os números que não estão aqui dentro são as raízes com índice par, tipo raiz quadrada, de números negativos, porque aí isso não existe para o conjunto dos números reais. Isso existe para os números complexos, que a gente vê no ensino médio, tá? Mas números reais não existe. Então, o que eu tenho referente a esse conjunto de números? Então, eu posso utilizar uma simbologia de conjuntos para falar se aquele número faz parte daquele conjunto ou não. E existem algumas operações entre conjuntos que eu consigo fazer também. Então, primeiramente, a gente representa um conjunto, né, pelo seu nome ou por uma letra maiúscula. Os seus elementos representamos entre chaves. E aqui a gente numera os elementos separados por vírgula, os elementos desse conjunto. Se o elemento está dentro daquele conjunto, eu falo que esse elemento pertence àquele conjunto. Então, 1 pertence ao conjunto dos números naturais. O menos 3 não está dentro do conjunto dos naturais. Então, eu falo que ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Certo? Então, nós utilizamos essa relação de pertence e não pertence quando eu quero falar sobre elemento e conjunto. Então, o elemento pertence ao conjunto ou o elemento não pertence ao conjunto, certo? Se eu pegar o conjunto dos inteiros, então a gente vem aqui do infinito negativo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, vai até o infinito. O que eu percebo? Que o conjunto dos números naturais estão aqui dentro. Ó. Ele está aqui dentro. Daqui para lá é natural.
Eu junto o natural com os inteiros para formar todo o conjunto dos números inteiros. Então, aqui eu tenho as mesmas análises do tipo menos 2 pertence ao conjunto dos inteiros, já menos 1,5, que não é inteiro, não pertence ao conjunto dos inteiros. E eu posso ter uma segunda relação, porque a primeira é elemento e conjunto, de conjunto com conjunto, que é o estar contido ou não estar contido. Então, se eu percebo que o conjunto dos naturais está aqui dentro, mas eu falei conjunto, não falei elemento. Então, eu quero falar que o conjunto está dentro de outro conjunto. Então, eu utilizo esse símbolo que parece um C, está contido. Então, o conjunto dos números naturais está contido dentro, não falo dentro, né? Porque se está contido é que já é dentro, mas está contido no conjunto dos inteiros. Então, todo aquele conjunto natural infinito está dentro do conjunto dos inteiros. Então, a gente já não usa mais pertence, a gente vai utilizar contido. A mesma coisa, o conjunto dos números irracionais, ele não tem nada a ver com os inteiros. Então, eu posso dizer que o conjunto dos irracionais não está contido dentro dos inteiros. Então, essas duas relações que a gente estabelece entre elemento e conjunto, conjunto e conjunto, certo? Já vou chegar no intervalo. Se eu estou falando de conjunto, então existem algumas operações com conjunto. Uma das operações que a gente tem é a operação de união. Então, quando eu quero fazer a união de dois conjuntos, eu quero pegar todos os elementos de um e colocar junto com os elementos do outro, formando um único conjunto. Então, a gente representa, por exemplo, conjunto A tem elementos 1 e 2, conjunto B temos elementos 3 e 4. Então, nesse caso, eu quero juntar esses conjuntos. Então, eu represento A união com B. Então, esse U simboliza que eu quero juntar esses elementos. Então, eu vou juntar o 1, o 2, o 3 e o 4. Se aqui tivesse também o 2, eu não precisaria colocar duas vezes, tá? Se eu tenho 2 no A e 2 no B, até vou fazer isso. Se eu tenho 2 no A e 2 no B, eu não preciso colocá-los duas vezes, tá? Então, eu coloco uma vez só. Então, aqui eu tenho uma operação de união, onde eu junto os elementos desse meu conjunto. A segunda operação que a gente tem é a intersecção. Intersecção é o que tem em comum. Então, eu utilizo A inter B, A intersecção com B. É o U de cabeça para baixo. Então, o que eu tenho que analisar? Eu olho os meus dois conjuntos e vejo quais elementos eles têm em comum. Nesse caso, eles só têm o 2. Então, o A intersecção com B vai ser igual ao elemento 2, certo? A terceira operação que a gente tem é a diferença. A diferença, que é representada pelo sinal de menos, ele funciona mais ou menos assim, ó. Então, vou fazer A menos B e vou fazer B menos A. Qual a diferença de A menos B e B menos A? Quando eu falo A menos B, eu estou querendo falar o seguinte, ó. A menos B. Qual a diferença de A em relação ao B? Eu estou querendo o seguinte, o que o A tem de exclusividade que o B não tem? Porque o que for só do A é o que ele tem de diferente do conjunto B. Então, eu penso aqui em exclusividade quando eu tenho união. Então, união aqui, não vou escrever nada, intersecção, vou colocar comum, e diferença, que é exclusivo. Faz mais sentido. Então, qual elemento ou quais elementos o conjunto A tem de diferente em relação ao B? O 2 tem nos dois conjuntos. Então, o 1 pertence só ao A. Então, a diferença entre A e B é o elemento 1, porque só o A tem esse elemento 1. E B menos A já é o inverso. O que o B tem de exclusivo que o A não tem? O B tem de exclusivo o 3 e o 4, porque o 2 eles têm em comum. Então, não entra aqui nesse caso. Essas três operações são as operações mais básicas que a gente trabalha com a união, intersecção e diferença de conjuntos. O que isso tem a ver com intervalo? Quando eu penso em intervalo, eu vou pensar numa reta numérica.
Então, eu vou sempre representar isso através de retas e eu consigo colocar aqui essas operações de união, intersecção e de diferença envolvendo os próprios conjuntos. Para isso, a gente precisa do quê? Os conjuntos, a partir de agora, vocês vão encontrar, geralmente eles não vão ser compostos pelos elementos, mas sim por uma expressão. Então, imagina que eu quero o conjunto A e eu quero todos os elementos, que eu estou chamando de X, que pertencem ao conjunto dos números reais. Mas eu quero todos os números reais? Não. Tal que eu quero uma condição. Eu quero somente os valores de x que sejam maiores ou iguais a 3. Então a gente pode representar 3, poderia 3, 4, 5, mas eu estou falando do universo de reais. Então, 3, quem vem depois do 3? Não sei. Que pode ser 3,0000000. São infinitos zeros e ter um lá no final. E mesmo assim, lá no final, não tem como imaginar, porque esse é infinito, né? Então, fica muito diferente eu representar esse conjunto. Então, eu represento ele através dessa expressão. Quero x, que seja um número real, mas qual condição que você quer? Eu quero que ele seja maior ou igual a 3. E o conjunto B, vou mudar a letra, eu quero um y que pertence também aos reais, mas com qual condição? Eu quero um número y que ele esteja entre 0 e 5. Vou colocar menos 1. Vocês já perderam medo de número negativo. Menos 1 e 5. Então, se você pensar, entre menos 1 e 5, se fosse inteiro, eu tinha o 0, 1, 2, o 3 e o 4. Mas como são números reais, são infinitos números ali entre eles. Então, eu escrevo esse conjunto por essa expressão. Como que a gente representa isso em forma de intervalos? Primeiro a gente pensa numa reta numérica. Então olha que simples. Quem é o meu conjunto A? Vou dizer aqui. Quem é o conjunto A? O conjunto B. Depois eu quero a união deles, a intersecção, o A menos B e o B menos A. Vai ficar bem completo aqui para a gente finalizar o nosso vídeo, para não ficar muito extenso. Então vamos pensar em retas. Então aqui vou representar isso na reta real, que é uma reta do x, né, que são os valores. Embora eu tenha colocado o y aqui, a gente vai pensar ele como o x mesmo, tá? Não tem problema, não vai colocar y na vertical, não. Se colocar também não tem problema, continua sendo uma reta. Né? Mas a gente sempre considera vertical, horizontal para facilitar esses meus cálculos aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero valores maiores ou iguais a 3 para x. Então, eu vou pensar aqui na reta. Vamos supor que aqui esteja o 3. Como é maior ou igual, o 3 vai entrar nesse intervalo. Então, a gente pinta a bolinha ali que representa o ponto igual a 3. Se eu quero valores maiores, esses valores estão à direita. Então, todos esses valores para cá, nessa reta, pertencem a esse conjunto. Então, lembra que eu falei? 3, para chegar no 4, tem infinitos números. Por reta numérica, a gente consegue representar esses infinitos números. Se aqui eu tiver o 4, né? Então, aqui estão todos os números entre 3 e 4. A gente representa com essas cobrinhas aqui, certo? Representei o conjunto A. E o meu conjunto B? São valores entre menos 1 e 5. Então, observando onde está o 3, eu vou pensar. Aqui pode ser o 4, aqui vai ser o 5. Então, aqui 3, 2, 1, 0, menos 1. Então, no menos 1 e no 5, eu quero todos esses caras que estão aqui entre eles. Essa é a simbologia que a gente utiliza para estar entre. Só que menos 1 é menor do que y. Quer dizer que não tem o igual aqui embaixo, então o menos 1 não entra nessa jogada, nesse intervalo. Então, ao invés de fazer uma bolinha e pintar, eu vou deixar essa bolinha branca. E essa bolinha branca aqui, não pintada, significa que o menos 1 não faz parte daquele conjunto. Ele só está ali como limite, mas ele não faz parte. Chega próximo, lá no infinito, proximamente perto dele, mas nunca chega nele. Tá? E o mesmo,
O y é menor que 5, então 5 também, a gente fala aqui que a bolinha é aberta. Tudo bem? Bolinha fechada e bolinha aberta. Então, representei isso na minha reta. Como que eu represento intervalo? Tudo que for fechado, que tudo que for fechado e fizer parte do intervalo, a gente vai considerar colchetes. Tudo que não fizer parte do intervalo, ou seja, que nem o menos 1 ali, ele está ali no limite, a gente vai utilizar o colchete para fora, naquele número. Ou parênteses. Então, é uma forma de representar através de intervalos. Eu olho na reta, a reta me dá uma opção do que é intervalo. Então, o A, por exemplo, qual seria o intervalo dele? Ele começa no 3 e vai até o mais infinito. Começa no 3 e vai ao mais infinito. Mas pode o 3? Pode. Então, colchete fechado. E o infinito? Mas eu não sei quem é o infinito. Se eu não sei quem é o infinito, eu não posso dizer que ele está fazendo parte. Porque infinito não é um número. Então, toda vez que a gente tiver infinito, colchete para fora ou parênteses. Então, essas duas simbologias. Todo parênteses significa que é intervalo aberto, não entra aquele resultado. Ou seja, e a bolinha é aberta. Não é o caso aqui que a bolinha é fechada, então o colchete virado sempre para o número. E o conjunto B? O conjunto B ele começa no menos 1 e acaba no 5. Mas não pode o menos 1, colchete para fora. Não pode o menos 5, colchete para fora. Ou a gente representa entre parênteses. Perceba que aqui parece com plano cartesiano, mas a gente está falando de intervalos e conjuntos numéricos. Não tem nada a ver com plano cartesiano, tá? E agora, se eu quero unir esses dois caras? Se eu quero unir esses dois caras, a gente faz aqui uma projeção desses pontos em todas as outras retas. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil se eu fizer a projeção. Quer ver? Então, aqui, ó. O que a gente vai pensar? Se eu quero unir, então eu tenho que juntar todo mundo que está no A e todo mundo que está no B. Nesse pedaço, entre menos 1 e 3, tem o conjunto. Tem essa cobrinha que eu falo, né? Se tem cobrinha, significa que ele vai fazer parte. Eu vou pegar ele ali, aquele pedaço do B. Ah, mas não tem no A. Mas eu estou querendo juntar. Então eu vou juntar todo mundo que é do B com todo mundo que é do A. Então eu vou juntar aqui esse pedaço, porque eu tenho referente ao B. O 3, eu posso pegar ele aqui e posso pegar ele lá em cima. Então a bolinha no 3 ela é fechada. Entre o 3 e o 5, tem cobrinha nas duas retas. Então, estou juntando, vai fazer parte. É a mesma coisa daqui que eu peguei o 2. Eu não vou colocar o 2 duas vezes. Né? Colocar uma vez só. Então, aqui tem até chegar no 5. O 5 não faz parte do conjunto B, mas ele faz parte do conjunto A. Se eu estou querendo juntar, então ele vai fazer parte também da união dos dois. E depois do 5, o conjunto A vai até o infinito. Então, se eu estou querendo juntar, eu vou considerar aqui também até o infinito. Então, eu juntei. Perceba que aonde tinha cobrinha, eu coloquei na união, de A união com B. Então, como que representa-se no intervalo? Ela começa no menos 1 e vai até o mais infinito. O menos 1, a bolinha continua aberta, colchete para fora, e o infinito sempre colchete para fora. Ou podemos utilizar parênteses. Então, este intervalo e essa reta representa o A união com B. E o A intersecção com B? A intersecção é o que tem em comum, então tem que pegar somente o que tem em comum. Vamos ver. Menos 1, não pode no B nem no A. Então, vou desconsiderar. Entre menos 1 e 3, só tem cobrinha no B, não tem cobrinha no A. Então, não vai entrar nesse resultado.
Parei no 3. O 3 pode em cima, no A, e pode no B. Então, ele vai poder no que tem em comum, que tem nos dois conjuntos. Entre 3 e 5, vou colocar a bolinha já no 5, ó, 3 e 5. Entre o 3 e 5, tem cobrinha, no em cima e tem embaixo, ou seja, tem o conjunto dos números estão aqui e estão aqui embaixo. Então, aqui eles têm isso em comum. O 5 aqui pode, porque passou a cobrinha ali, né? O 5 pode no A, mas o 5 não pode no B. Se eu estou querendo em comum, quer dizer que só o A tem o 5, o B não tem. Então, bolinha aberta, porque eles não têm o 5 em comum. Então, nesse caso, o A intersecção com B é dado por esse intervalo, que começa onde? Começa no 3, acaba no 5. Mas o 3 pode no A e pode no B. Fechado. O 5 pode no A, mas não pode no B. Como eu quero em comum, colchete para fora. Ou 3 e 5. Apresentamos nessa forma de intervalo. E A menos B, tio Caio? A menos B é o que o A tem de diferente que o B não tem. Olha aqui para o conjunto A. O 3 tem no B. Entre 3 e 5 tem no B. O 5 tem só no A. Então, é uma exclusividade do A. Bolinha fechada. E depois do 5, tem cobrinha só no A. Ou seja, os números fazem parte somente no A. Então, para frente do A, do 5, também vai ser uma característica, uma exclusividade do conjunto A. Então, como que fica isso no intervalo? Começa no 5 e vai até o mais infinito. O 5 pode, porque é exclusivo do A, né? Bolinha fechada, e o infinito aberto. Então, eu tenho de 5 ao mais infinito. Colchete para fora ou parênteses. E o B menos A? O que é a exclusividade do B? Que só o B tem. Olha lá no B. O menos 1, nem o B tem. Então, obviamente que ele não vai poder também aqui. Menos 1. Entre menos 1 e 3, só tem intervalo no B. Então, nesse pedaço aqui, é uma exclusividade do B, até chegar no 3. Na hora que chega no 3, o 3 pode no B, que passa a cobrinha, e pode no A. Então, se pode nos dois, quer dizer que não é uma exclusividade do B. Então, a bolinha fica aberta ali no 3. Então, esse seria um intervalo de B menos A. O que é exclusivo de B que o A não tem? Começa no 1, acaba no 3. Bolinha aberta no menos 1, colchete para fora. Aberta no 3, colchete para fora. Então, a gente tem assim ou parênteses, menos 1 e 3. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no seu like no vídeo, deixa aqui nos comentários também se ajudou, se não ajudou, quero saber o que você pensa. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo, fique com Deus, até mais, fui!